É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o capítulo 7. Estamos quase chegando na metade do livro. O livro O Robinson Suíço. A caçada com o visgo, guerra aos macacos, o segundo inverno, captura de uma baleia. No dia seguinte pela manhã, insistiram os rapazes em que eu cumprisse a promessa da véspera. Estavam impacientes para ver o visgo em ação e por participar da nova modalidade de caça. Vi-me, por conseguinte, obrigado a preparar certa quantidade de visgo com borracha líquida e terebentina. Enquanto a mistura se tornava mais consistente ao fogo, meus filhos, por sugestão de minha parte, foram colher pequenas bagas nas moitas. Por outro lado, lembrei-me de que se os pássaros eram tão numerosos durante o dia, não o seriam em menor número à noite. E assim tomei a resolução de tentar, à maneira dos americanos da Virgínia, uma caçada com lanternas mais rápida e mais produtiva do que com o visgo. Quando obtivemos quantidade suficiente deste último, incumbi Rudley e Frederico de espalhá-lo sobre os galhos da figueira, não tardando que víssemos cair a nossos pés os infelizes pássaros, colados pelas patas ou pelas asas, sobre os pérfidos ramos onde haviam pousado. A caça sumiu pouco a pouco tal vulto que Fritz Ernesto e sua mãe não davam conta do serviço de matá-la e amontoá-la. Enquanto os dois incumbidos das escaladas iam renovar sobre as árvores armadilhas viscosas em que caíam as aves, com o mesmo visgo podia-se aprisionar 3 ou 4 vítimas. Achava-me muito ocupado quando Rudley me trouxe um pássaro de formas bastante graciosas, bem maior que os outros, aprisionado da mesma forma que os demais. Verificou Ernesto que se tratava de um pombo europeu. Era um daqueles, no ano precedente, fizera ninho nos ramos da nossa árvore. Tomei o pássaro das mãos de Rudley e coloquei-o numa gaiola para galinhas, imaginando logo incluí-lo entre os que já se encontravam no pombal de pombos domésticos. Aprisionamos ainda outros e ao cair da noite tínhamos presos 2 vistosos casais. No entanto, embora decorresse bastante feliz a caçada, não tínhamos ainda conseguido encher uma pipa. Partimos depois do jantar com noite fechada. Chegando ao pé das árvores escolhidas, mandei acender as lanternas. Assim que a claridade se difundiu em torno de nós, um bando de pássaros passou a voejar em torno das chamas vacilantes. Estamos na hora de começar, disse eu a meus filhos. Eu atraio a caça, vocês procurarão aprisioná-la. Armei-os com rijas varas de bambu e dei-lhes o exemplo, vibrando pancadas à direita e à esquerda sobre os pássaros que chegavam aos grupos abundantemente. Depressa, íamos enchendo 2 grandes sacos. As lanternas ainda permaneciam acesas e delas nos servimos para atingir Falkenhorst. No dia seguinte foi necessário depenar e limpar as árvores, preparando-as em conserva. Todos puseram mãos à obra. Dedicamo-nos durante o dia todo o dia àquele trabalho pouco agradável. Com os pássaros enchemos 2 pipas e isso depois de assá-los ligeiramente e envolvê-los em manteiga. A seguir, marquei para o dia seguinte a projetada expedição contra os macacos. Levantamo-nos cedo, reunimos para 2 dias as provisões preparadas por minha mulher e partimos. Frederico cavalgava o onagro, eu me servia do burro, Rudley e Ernesto montaram um búfalo, que também transportava as provisões e a tenda da campanha. Levávamos as armas, mas não tensionávamos servir-nos delas, porque com a resina e a borracha deveríamos desempenhar-nos bem da missão. Atingimos rapidamente as margens do lago, onde escolhi um lugar conveniente para levantar a tenda. Frederico partiu em reconhecimento e não tardou em voltar, anunciando que descobrira a horda de saqueadores a alguma distância, quase nas bordas do pequeno bosque. Fixamos então, em volta da fazenda, a distâncias desiguais, pequenas estacas solidamente presas no solo. Entre elas, dispusemos cipós longos e flexíveis de certo em certo ponto, colocamos cocos quebrados, frutos, cabaças, arroz cozido ou milho, dos quais sabíamos, por experiência, muito gostavam os macacos, tendo cuidado de revestir de visgo todo o conjunto. Quando a armadilha, que me pareceu bem segura, retiramo-nos para a tenda, a fim de proporcionar ao inimigo a oportunidade de aproximar-se. Decorreu o dia sem que nada acontecesse. Comecei a desconfiar que aqueles astutos animais nos tivessem visto, desconfiando de alguma cilada. À noite, deitamo-nos depois de fazer honra às provisões trazidas, nada veio perturbar o nosso sono. Levantamo-nos cedo no dia seguinte, mas os macacos o haviam feito antes de nós, e a primeira coisa que nos chamou a atenção foi o bando deles avançando ao longe, na direção da cabana. Ficamos sem nos mexer, com medo de assustá-los, fazendo-os fugir. Não nos tardou vê-los emaranhar-se no labirinto, por nós preparado na véspera. Aconteceu o que eu previra, e em poucos momentos se achavam todos eles presos aos cipós, estacas e cabaças que se aderiram fortemente aos pelos dos símios.
Uma vez estabelecida a completa desordem, soltamos os cachorros que os atacaram adentados, intervindo nós também a pauladas, e de tal forma que os infelizes depressa foram exterminados. Depois daquela indispensável massacre, cavamos uma fossa de 3 pés de profundidade para enterrar os despojos. Julguei prudente envolver o local com uma cerca para afastar os nossos animais domésticos. Depois disso, empregamos os maiores esforços para reparar, da melhor forma possível, os estragos feitos na fazenda e para reunir os animais dispersos. Antes da partida, conseguiu Frederico capturar 2 belos pássaros, maiores que os pombos comuns, reconhecidos como pombos das Molucas. Sua plumagem apresentava uma agradável mistura de verde, azul, amarelo, púrpura e violeta. Amarramos-lhes as patas e os levamos conosco destinados que estavam ao pombal que nós decidiríamos criar em Zeltheim. Assim que ali chegamos, escolhi, na parte do rochedo contíguo à nossa gruta, o lugar mais conveniente à instalação do pombal. Sendo pouco resistente à pedra, depressa, conseguimos uma apreciável cavidade a uma altura de 10 pés do solo, mais ou menos. Foram-nos necessárias semanas de trabalho obstinado para terminar a construção. Assentar as tábuas, colocar um poleiro, dispor as casinhas e untar toda a parte interna com uma camada de gesso para evitar a umidade. Sabendo que os pombos são particularmente atraídos pelo perfume do anis, preparei um óleo com as plantas à nossa disposição e com ele friccionei a porta do pombal, as varas do poleiro e todas as peças que eles poderiam tocar com as asas e as patas. Depois ali introduzimos os pássaros que mantínhamos cativos em cestos de junco durante o tempo que durara a construção. Fechamos-os e assim os deixamos durante 2 dias com o alimento necessário para proporcionar-lhes a oportunidade de apreciar o odor do anis. Despertei Frederico muito cedo da manhã do 3º dia, incumbindo-o de friccionar fortemente com óleo de anis a porta em forma de alçapão e a corda que, passada em torno de uma rodana, servia para levantá-la. Fomos a seguir despertar a família, anunciando que nesse dia deveríamos dar liberdade aos prisioneiros do pombal. Ninguém se demorou a pôr-se de pé. Abrimos-lhes as portas, ordenei então a Rudley que retirasse a corda. Os prisioneiros saíram, a princípio timidamente, avançaram sobre a plataforma, depois voaram a tal altura que os perdemos de vista. Mas como os pássaros não desejassem voar daquela forma, senão para ter uma visão completa da terra e do mar, que se estendiam em torno, depressa desceram e voltaram tranquilamente para a entrada do pombal. Os pombos selvagens empreenderam, por vezes, algumas fugas na direção do bosque de Falkenhorst, mas, se é verdade que foi longa sua ausência, o fato é que trouxeram consigo novos companheiros. Algum tempo depois disso, uma aventura de que foi o herói Rudley, serviu para trazer um pouco de divertimento à nossa monótona existência, que se repartia entre nossas novas construções e aprisionamento da nossa habitação de inverno. Partiu só certo dia Rudley para uma expedição, da qual não nos revelara nem os fins nem o motivo, mas sua ausência não foi longa. Vimo-lo voltar pouco tempo depois, coberto dos pés a cabeças de uma lama negra espessa, trazendo consigo um feixe de junco igualmente sujo de lama. O pobre rapaz tinha lágrimas nos olhos e seu caminhar coxeante permitia ver que perdera um dos sapatos. Ao vê-lo assim atrapalhado, desatamos todos a rir. Podem rir se quiserem, disse Rudley, um pouco zangado, logo depois de haver escapado da morte juntamente com meu chacal. E onde foi isso? Perguntou-lhe. No charco dos Flamengos. Mas por Deus do céu, que ia procurar lá? Ora, respondeu o menino sorrindo, queria colher juncos para fazer cestas para os pombos. Além de outros trabalhos dessa espécie, os das margens eram muito grossos, e assim que encaminhei para o meio do charco, pisando de pedra em pedra, até um lugar em que o solo se apresentava úmido e negro, em pouco tempo estava mergulhado até os joelhos, sentindo-me afundar. Mergulhei até a altura do peito, gritando o mais que podia, mas ninguém veio socorrer-me. Procurei então safar-me sozinho, porque não havia tempo a perder. Tirei a faca do bolso e comecei a cortar 2 feixes de junco que ia acumulando embaixo do braço para que me servissem de apoio. Firmei-me como todas as forças, procurando pouco a pouco fugir da lama. Nessa ocasião, meu chacal uivava na margem, como se desejasse socorrer-me. Avançou até onde eu estava, eu montei nele e o bravo companheiro me trouxe de novo à terra firme. Deus seja louvado, meu filho, por ter voltado à nossa companhia. Você correu um grande perigo e pode perfeitamente agradecer ao seu chacal, ao mesmo tempo que podemos render homenagem à sua presença de espírito, graças à qual você conseguiu livrar-se da difícil posição. Nesse meio tempo, estivera Elizabeth ocupada em deixar limpo o infeliz explorador. Suas roupas foram inteiramente lavadas no rio do Chacal, cujas águas temporariamente se enegreceram. Limpamos igualmente o junco que ele nos trouxera e, quando terminaram esses cuidados preliminares, tratamos de ver o fim que daríamos ao junco. Eram muito duros e fortes para serem trançados com semelhante grossura, mas conveniente nos pareceu lascá-los em lâminas finas e longas
para que então pudéssemos tentar o aprendizado da arte do cesteiro. Aproveitei-me igualmente para iniciar a construção de um aparelhamento há muito tempo reclamado por minha mulher, a máquina de tecer. 2 caniços cortados no sentido de todo o comprimento forneceram-nos as 4 barras de que necessitava para as partes chamadas pentes. A seguir, incumbi meus filhos de cortar grandes números de pedacinhos de madeira com os quais intentava fazer os dentes de pente. E quando ficaram prontos, guardei todas essas peças em um lugar seguro, sem dizer a ninguém o destino que pretendia dar-lhes. Por esse tempo, deu-nos o onagro, que era uma fêmea, um lindo burrico, acolhido com grande satisfação, pois representava não apenas mais um exemplar para a nossa tropa, mas ainda um animal de luxo, que deveria ter papel de destaque nas nossas excursões a cavalo. Dele o sugestivo nome de Hashi, que significa rápido. A aproximação das chuvas e a lembrança das dificuldades que tivéramos em reunir todas as noites os animais que deixávamos soltos na campina fizeram-nos imaginar em meio de evitar semelhante serviço. Foi necessário acostumá-los a se recolherem à cocheira, tocando todas as tardes uma espécie de trompa feita com o caramujo do mar. Para tanto, nos primeiros dias acompanhamos o toque da corneta de ampla distribuição de forragem e sal, com o que asseguramos o êxito da invenção. Faltava-nos um reservatório de água, a qual nos víamos obrigados a ir buscar no rio do Chacal. Veio-me a ideia de fazer uma canalização de água do rio até a porta da habitação, do mesmo modo que fizéramos em Falkenhorst. Pedaços de bambu encaixados um no outro serviram de condutores do líquido que vinha cair no reservatório formado por um barril sem tampa. Alguns dias apenas nos foram suficientes para a colheita. Trigos, frutas de todas as variedades existentes em torno de nossa habitação, batatas, arroz, goiabas, sementes doces, pinhas, anis, mandioca, abacaxis, de que meus filhos tanto gostavam, nada foi esquecido. Recomeçamos as semeaduras, como no ano anterior, esperando que as sementes da Europa que íamos confiar à terra novamente, revolvida, se desenvolvesse mais fácil e rapidamente em virtude na unidade da estação. No entanto, as chuvas já haviam chegado. De tempos em tempos já vinham pancadas que nos interrompiam os derradeiros trabalhos. Pouco a pouco o horizonte se carregava de espessas nuvens, terríveis ventos sopravam da costa. O mar encapelava-se e assim tivemos durante 15 a 20 dias o majestoso espetáculo do furacão. Foram tristes os primeiros dias de reclusão, mas como se tratava de mais uma dificuldade a vencer, resignamo-nos iniciando o mais alegremente possível os arranjos internos da nossa moradia subterrânea. Pouco a pouco assumiu a gruta um aspecto de perfeita ordem, e assim pudemos, sem muitos aborrecimentos, esperar que o sol nos viesse devolver a liberdade. Dispunhamos ali de um quarto para trabalhos, uma sala de jantar, uma oficina. Dispunhamos de bem provida biblioteca, que mostra um desenho na página 87. Dispunhamos ali de um quarto para trabalhos, uma sala de jantar, uma oficina, uma bem guarnecida biblioteca, porque havíamos trazido do navio caixas que continham numerosíssimos livros, além de bíblias e livros de orações. Encontramos trabalhos sobre o mar, viagens, tratados de história natural, de botânica e zoologia. Alguns deles eram enriquecidos de gravura, o que para nós representava um verdadeiro tesouro. Tínhamos igualmente mapas, vários instrumentos de engenharia, um pequeno globo terrestre, mas as obras que predominavam eram dicionários e gramáticas de várias línguas, de modo que podíamos desenvolver os nossos conhecimentos ocupando o tempo de nossos lazeres com divertidos estudos em comum. Ainda não me referi às 1000 pequenas riquezas por nós transportadas no navio. Móveis, copos, várias e bonitas cômodas, mesas de escrivaninhas, onde havia todo o necessário para escrever e até mesmo um soberbo relógio de pêndulo que daria as horas se eu tivesse podido consertá-lo convenientemente. Em breve, de dia para dia, nossa moradia se mobiliava e embelezava tanto que as crianças já não sabiam que nome dar-lhe. Queriam alguns que se chamasse Palácio Feérico, outros Gruta Resplandecente, mas depois de longa e animada discussão, chegamos à conclusão de que seria simplesmente Felsenheim, a moradia do Rochedo. Felsenheim. O fim de agosto foi assinalado por um verdadeiro desencadear dos elementos. Chuvas, ventos, trovões e relâmpagos, tudo redobrou em fúria, e sob as arcadas da Gruta de Sal era-nos possível muitas vezes sentir aqueles soturnos abalos. Como nos encontramos felizes na sólida habitação que descobríramos, que seria de nós no palácio aéreo de Falkenhorst? Nossa tenda jamais resistiria à violência dos elementos. Por fim, o tempo foi se limpando, pouco a pouco. As nuvens se dispersaram, o vento perdeu a impetuosidade e pudemos aventurar-nos fora da gruta, para ver ao menos se o mundo ainda estava nos eixos.
Como no ano precedente, já renascia a vegetação e com espantosa rapidez. Percorremos alegremente a cinta das rochas que circundavam a costa e, como tivéssemos necessidade de liberdade e de exercício, foi com prazer que nos entregamos à escalada dos picos mais altos e aos passeios pelas planícies que se estendiam à nossa frente. Depois de uma semana de passeios, notamos uma enorme baleia encalhada numa ilhota da Baía da Salvação. Encaminhamo-nos para a margem, embarcando toda a família na chalupa. Fizemos-nos à vela com um carregamento de víveres e material para vários dias. O mar estava calmo, e lá chegamos sem esforço, a despeito do peso da embarcação. Meu primeiro cuidado consistiu em pôr em lugar seguro a nossa carga. Depois nos aproximamos do monstro que se estendia sobre a praia. A baleia assemelhava-se perfeitamente às da Groenlândia. O dorso era verde escuro, o ventre amarelado, as nadadeiras e a cauda negras. Quis medi-la e verifiquei que teria de 60 a 66 pés de comprimento, por uns 30 ou 40 de circunferência, o que não passava senão do porte ordinário das baleias daquela espécie. Espantaram-se as crianças com as proporções da cabeça do cetáceo, representavam um terço do animal. A boca era imensa e os maxilares, que não teriam menos de 10 ou 12 pés, eram guarnecidos por uma espécie de barbas flexíveis. Frederico e Rudley incumbiram-se da cabeça e, trabalhando de comum acordo com o machado e o serrote, puseram-se a cortar as barbatanas transportadas por Fritz e Elizabeth para bordo da embarcação. Nesse meio tempo, Ernesto e eu atacamos a espessa gordura que cobria os flancos do animal. Mas não ficamos muito tempo sós a despedaçar a presa. Vieram-nos pelo céu centenas de salteadores alados, que se associaram-se ao nosso trabalho. Inicialmente não fizeram senão voltear por cima de nossas cabeças. Depois, crescendo-lhes o número, de instante a instante, aproximaram-se e vieram arrebatar de nossas mãos, e até de sob os golpes de machado, pedaços de gordura que transportavam para longe. Procurei tirar do dorso da baleia um longo pedaço de pele destinado à confecção de arreios para os 2 burros e o búfalo. Consegui meu intento, embora fosse árdua a tarefa. Nunca supusera que o couro das baleias fosse tão espesso e tão duro de cortar. Mas a tarde ia morrendo e seria preciso pensar na volta. Os barris cheios de gordura foram postos à chalupa e a seguir singramos o mar na direção da costa, transportando os despojos conseguidos. Até a próxima.